Vamos com mais informações agora. Vamos falar sobre o trânsito aqui em Juí. Nosso contato é com o coordenador municipal de trânsito, Gilberto Tadeu de Lima. Vamos falar como é que foi o ano passado, o ano de 2019, em termos de ações aqui do trânsito em Juí. Que forma que pode ser avaliados os principais trabalhos voltados ao trânsito? Gilberto Tadeu de Lima, boa tarde. Boa tarde, Almir, os ouvintes da Repórter mais ouvida da nossa região aí. É uma satisfação novamente, vencemos mais um ano, né? E estamos aqui de volta aí para prestar um serviço bom para a nossa comunidade, os nossos condutores e pedestres e a sociedade, né? Então a gente está cada vez tentando melhorar, né? Para facilitar, devido cada vez aumentando o fluxo, né? E o número de veículos, e a cada vez cada vez mais acidente, mais coisa, então a gente tem que estar sempre preparando, né, amigo? Pois é. Bom, desta forma, como que você avalia o ano passado, ano de 2019, em termos de ações aí para o trânsito, o que foi possível ser realizado por parte da Coordenadoria de Trânsito? Foi várias etapas, né, que o trânsito é uma coisa que é dia a dia, tu tem que estar se adequando, né, então a gente vai vendo a situação, como a gente trabalha em parceria aí, tanto com a imprensa como o executivo, o legislativo e a própria sociedade, aí cada situação que vem se surgindo assim, a gente vai procurando fazer o melhor de cada região, né? Quando se estão lidando, por exemplo, com asfalto novo, com uma região, a gente tem que estar cuidado. Se estão fazendo abertura de vala, outra, a gente tem que ter outro cuidado. Se estão abrindo empresas novas, a gente tem que ter cuidado. Então, a gente está, cada dia, foi tão dinâmico esse ano passado que a gente nem viu passar, né? E a gente está cada vez, como eu sempre disse, que a gente trabalha aqui com fluxo, estacionamento, segurança. Então, cada situação que tem, a gente tem que ter esses itens aí para poder contemplar nossos cidadãos de Juí que nos vêm visitar, né? Bom, dentro desses trabalhos, Tadeu, quais foram as questões, as ações, aí, como você disse, que foram várias, realizadas aí em prol dos condutores para amenizar o número de acidentes, as quais que você poderia citar como mais importantes desenvolvidas no ano passado? Penso eu que o que veio de boa fé aí, que foi muito bom, que a gente percebe na frente do hospital, nos lugares, foi as faixas elevadas, né? Que é um novo tipo que serve para os pedestres fazer as suas travessias mais seguro e eles ficam mais elevados da via, por isso se chama faixas elevadas. E também a gente ajudou, colaborou aí com o pessoal da cultura para a colocação dessas placas indicativas. Então são coisas que vêm beneficiando, né? E a sinalização no dia a dia aí e o aumento dos parquímetros aí também a gente conseguiu fazer. Hoje temos com 15, aumentou a área e tem mais solicitação aí. Daí a gente vai verificar com o Conselho Municipal e com o Prefeito para ver se tem a possibilidade de aumentar mais essa área aí. Bom, falando em parquímetro, tem uma reclamação aqui do ouvinte com relação a essa faixa, a faixa azul, o estacionamento rotativo, né, no centro da cidade, tem com relação a estacionamento de moto. Ele diz o seguinte, tem moto que estaciona na faixa onde é destinada aos automóveis, aos veículos, e os veículos não podem estacionar no local destinado às motos. É irregular esta situação aí das motos estarem estacionadas na faixa azul, Tadeu? Tem a sinalização que é proibido motos, né? E se ela estacionar, ela tem que pagar. Daí ela pode ocupar o lugar ali, porque ela é um veículo também, né? Se ela pagar e estiver pagando, não tem o porquê que não. Daí, se não tiver uma placa de proibição, desde que ela esteja pagando, assim como pode, a lei já está em trânsito, o caminhão, tu contando as vagas e pagando ali, por isso é o rotativo, né? Se ele não tiver uma placa de proibição e ele estiver pagando, bem tranquilo. Sim. Bom, pois é, então o seguinte, então não está em perfeitas condições a fiscalização, que eu até recebi uma foto aqui, né, quando a gente começou a falar, recebi uma foto aqui no centro da cidade, uma moto estacionada na faixa azul, tirando o estacionamento do automóvel, inclusive, né? Então, quer dizer, não pode estacionar a moto no local que é destinado ao rotativo, né? É justamente, até a gente tem o telefone 33 32 95 37, é só nos ligar que o pessoal já vai lá, tem o pessoal que faz específica essa área dos parquímetros, e se não tiver, tem o pessoal das missões das viaturas, pode verificar também, né? Que a gente quer fazer que seja cumprido, como a gente fiscaliza, tanto para dar exemplo às pessoas que sempre estão fazendo as coisas corretas. Então, se tiver algum que não tiver correto, a gente vai lá e faz a autuação, como a gente faz várias, e se tiver a moto lá, se não achar o condutor, é guinchado também, se ela não estiver em dias, né? Bom, você frisou que tem esta possibilidade de aumentar esta área
do estacionamento rotativo, quais as ruas que vão ser estudadas e para também ser realizada essa atividade nesse sentido? Tem duas solicitações aqui, que seria da 13 de maio, a rua 14 de julho, né? Entre a 13 de maio e a 7 de setembro, mas é difícil fazer todo esse trajeto, de repente, por duas. E a Benjamin Constant entre a 14 de julho e a Floriano Peixoto. Essas aí tem solicitação já, é por escrito, né? Então a gente tem que levar para o conselho e ver com o prefeito as condições de comprar mais parquímetro e ver. Aí tem abaixo assinado nas duas áreas aí. Sim. Tem abaixo assinado para pedido de instalação do rotativo, é isso? É justamente os moradores aí que fizeram esse encaminhamento aí solicitando com baixo assinado. Então a gente, como já tem bastante os empresários da área e mais os moradores, e se for, como eu disse, que tudo que é para melhorar o trânsito e tiver mais estacionamento, quando a gente diz estacionamento, fluxo de segurança, o Conselho de Trânsito também tem que verificar e vai com certeza concordar, né? Sim, tá certo. Bom, afora estas questões, quando se amplia este local, esse estacionamento rotativo, também com certeza deve aumentar esta fiscalização, até porque este espaço é maior, as ruas aumentam esses locais aí de estacionamento rotativo, dos parquímetros, enfim. Agora, a fiscalização nesse espaço está sendo suficiente com números de agentes que há atualmente aí no Conselho? Justamente, então a gente, até é bom tu falar essa questão aí, que o estacionamento rotativo até a gente não precisa ter nenhum agente, né? Sim. Se cada cidadão que fez sua carteira e que é um cidadão de GIA principalmente, ele não precisava ter nenhum agente fiscalizando, era só ele ir lá e fazer o pagamento dele lá, porque ele não é obrigado a usar a área azul. Então a gente não dá prioridade para o estacionamento rotativo, como diz que é uma arrecadação de dinheiro. A gente faz a fiscalização conforme a solicitação e tem o pessoal específico que eles vão fiscalizando toda essa área aí, e daí a gente não tem uma prioridade. Prioridade é as pessoas e o trânsito. Mas a gente faz esse trabalho aí para poder justificar para os que são os bons pagadores. Então, para os que não são bons pagadores, que se adequam, que daí não precisaria não ter nenhum agente, né? Daí a gente usaria os agentes em outras áreas. Sim, mas não tendo essa situação, que o problema maior do trânsito é exatamente isso, é a questão cultural. Mas enquanto essa questão cultural não é ajustada, que é muito difícil, né, no nosso povo brasileiro, infelizmente, o trabalho dos agentes, de que forma que ele segue, de que forma que é feito aí no perímetro aí principal, onde acontece essa situação do estacionamento rotativo, Tadeu? Inclusive a gente tem um levantamento diariamente aí de cada situação, de cada quadra, então a gente já sabe que são as pessoas que são mais pagadoras e mais corretas, como se diz, para usar o espaço. Só para você ter uma ideia, até novembro do ano passado a gente fez 1.341 autuação, fora os avisos de regularidade. Então, para te ver como é bastante, e a fiscalização é bastante. Então, mas não seria prioridade, a gente até não queria que tivesse nenhum agente, o cidadão fosse, como tu falou, assim, a gente aproveitando essa oportunidade da pessoa, bota uma moedinha por R$1, ela não vai gastar 11,50, que para quem não sabe, a partir de janeiro agora aumentou, né? Então é 11,50 devido à unidade fiscal de Juí. Então, para o pessoal não ter depois de sabor de estar andando para lá e para cá, usa uma moeda, usa um cartão, daí evita esse transtorno e daí o cidadão de Juí agradece, daí o pessoal vai usar e vai sair, né? Foram mais de 1.000 autuações, você disse, com estacionamento irregular, é isto? Justamente. Então, para te ver como a fiscalização é bem atuante, e isso que a gente não está 100%, ainda que a gente não é a prioridade, a prioridade é as escolas, é o trânsito, é o fluxo, e se a gente fosse fazer a autuação mesmo como tinha que ser, daí com certeza tivesse um agente em cada quadro, daí seria... Mas daí como a gente vê que não é essa a ideia é que o povo seja consciente, a gente faz as palestras, seja educativa, usa a imprensa, usa vocês aí que podem nos ajudar bastante, que seria bom para o cidadão, porque é para ter uma rotatividade, né? Não ser uma fábrica de dinheiro que tudo, se fosse não, a gente montava toda hora, mas a ideia é educar, fiscalizar e autuar. Então o autuar é o último que a gente faz. Bom, deste número aí, uma média desse número, mais de 1.000 autuações, quanto por cento, digamos, ou quantos conseguiram reaver esta situação pagando esses, agora 11,50 se disse, né? Mas antes era, qual é o valor antes? R$10, era isso? Sim,
Agora é 11,50. Era 11, agora a partir desse ano passou para 11,50. 11,50. Que o procedimento é, ao ser autuado, ao ser notificado, ele vai até o setor do trânsito, ele paga esse valor e depois está, digamos que de certa forma, liberado o trânsito. É assim que funciona, né? Se ele não pagar, aí que volta. Com quem não pagou, que esses 1.341 são os que não pagaram os 11, né? Ah, então, sim, eles são os que pagaram não pagaram. 195 e levaram a multa. Então, só esses, só para te ter uma ideia, são 1.341. Só até novembro, né? Sim. É bastante, né? Só para te ter uma ideia. Pois é. Bom, qual o número de agentes mesmo que possui atualmente no trânsito? Nós temos 25 e agora até o prefeito, acho que vai chamar 2 agora que estava para poder encher o quadro, que tinha saído aposentadoria e não tinha ido passou num concurso aí. Muito bem. Bom, desse total aí, de que forma que funciona a escala de trabalho dos agentes? A gente faz 2 turnos, né? E daí então a gente divide o turno da manhã e da tarde devido às entradas e saídas das escolas. E daí tem um efetivo que passa, que a gente chama de missões, volante, que vai em tudo que é lugar, e daí o setor específico, cada um num quadrado dentro da área central, né? E daí dos parquímetros, gira nos parquímetros. Sim. Os parquímetros, sistema agora de funcionamento, o valor mesmo continua, é R$1 o valor mínimo, né? É R$1, né? É R$1 até 2, né? Que seria o máximo 2 horas em cada local, né? O valor continua o mesmo, né? Por isso que eu te disse, se o cidadão for consciente, usa uma moeda, se não tiver moeda, a gente troca a moeda aqui, tem moeda. Para o pessoal não dá transtorno para eles, porque nós temos que deslocar até aqui, tem que pagar R$11,50. E se não pagar, vai para R$195 de multa e mais os 5 pontos. Então, a gente não preferia fazer essas coisas. Porque esse estacionamento rotativo, ele foi criado para ter vaga para todo mundo aqui na área central, né? E para funcionar o nosso trânsito também. Tá certo. Ok. Bom, para este ano de 2020, quais são as principais ações que você pretende implementar aí no trânsito, além, é claro, desses pontos que você citou aí do estacionamento rotativo, da parte de rotatórios, enfim, aí, o que mais você pretende colocar em prática no trânsito aqui em Juí? Nós temos que, só se nós mantendo essas ruas que vão ser feitos asfalto novos e mais essa, e tem mais estamos fazendo um estudo sobre umas sinaleiras mais inteligentes, né, que vai facilitar bastante, já está um estudo bem avançado aí com a empresa aqui de Juí até, então a gente vai ver agora no que virar os postos de licitação, para a gente botar em licitação, para fazer um trabalho para melhorar até com câmeras nas próprias sinaleiras, né, daí a gente percebe, daqui da sala a gente consegue coordenar todas as sinaleiras, se der qualquer problema, fechar um lado, abrir outro, daqui da sala, então a gente está fazendo esse trabalho aí, mas por enquanto está nos bastidores, mas está perto de ser concluído. Sim, bom, aproveitando essa oportunidade, já que você citou sinaleiras, também outra reclamação aqui com relação à sinaleira lá da Rua das Chácaras com José Gabriel, lá em cima, teve na sexta-feira uma recuperação da rua lá por parte da Corsã, e aí parece que algum problema no trânsito em relação aí a sinaleira que esteve parada, esteve aí desligada por alguns instantes. Como é que é feito de forma, digamos que normal esses sistemas quando há um problema na sinaleira, os agentes se deslocam para fazer o controle do trânsito? Como que funciona essa atividade nesse sentido aí, Tadeu? Quando a sinaleira tiver algum problema, assim, geralmente cada sinaleira tem as placas de preferência e de pare. Se a sinaleira tiver algum problema, o cidadão que fez, por exemplo, a maioria que fizeram seus cursos para fazer a sua habilitação, eles sabem disso. Então é só observar a placa, se tiver pare, então a preferência é para o outro lado. Então todas elas têm sinalização. Quando a sinaleira não está em QAP, como se diz, em funcionamento, daí o pessoal tem que se adequar com a sinalização terminou a sinalização luminosa, vai para a vertical, né, que seria as placas, que seria de pare e de preferência. Então funciona desse jeito, que tem momentos que não tem, são 17 sinaleiras, 20 sinaleiras, como é que dá os 2, 3 problemas, vai botar um agente lá o dia inteiro, daí nós não temos nem gente para fazer tudo isso, né? Então, por isso que a gente já deixou as placas, se der um problema na sinaleira, daí vem a sinalização, que é a hierarquia da sinalização, vem as vertical, que seria as placas daí. Tá certo. Bom, você falou antes também com relação às rotatórias, tem uma situação aí que aumentou nesses últimos tempos, né, o número de rotatórias da cidade. Tem dado resultado, tem sido positivo também essa ação? Mas com certeza, porque a gente que anda bastante aqui,
pessoal, e até o pessoal tem solicitando muito mais ainda, que se nós fossemos fazer todas que eles solicitam aqui, seria muito mais. Mas a gente percebe pelo dar o fluxo, né? E que eu estou te dizendo, se tiver uma preferencial numa via que é bastante usada, os outros não vão conseguir entrar nunca nessa via. E com o sistema de rotatória, geralmente tem 2 ou 3 carros circulando nesses lugares movimentados, é só vocês parar no meio-dia em qualquer lugar, ou às 6 horas vocês percebem. Porque senão nunca, os que estão na preferencial nunca vão dar condições para o outro entrar, porque ninguém vai parar, porque vem tudo rápido. E com o sistema de rotatória tem a possibilidade das 4 lados estar andando no mesmo tempo, né? Uhum. Tá certo, Tadeu. Agradecemos então a sua participação aqui no Repórter na Tarde, com essas informações referente à situação do trânsito aqui em Ijuí, valendo essas ações que estão sendo realizadas. Uma boa tarde para você, um bom trabalho neste ano de 2020. A gente que agradece, e vocês sempre estão nos ajudando, é que eu sempre falo, vocês são nossos braços direitos que passam as informações, e os condutores, quando eu disse, até nós fazer essa cultura que o pessoal tem de fazer a sua parte como cidadão, daí a Coordenadoria de Trânsito e agradece, né? Então a imprensa é nossa, como se diz, é a parte mais importante do que tem voz para um monte de pessoas no mesmo tempo. Então a gente agradece e colocamos à disposição qualquer cidadão que necessitar de alguma coisa, nós temos à disposição para poder ajudar nas comunidades. Ok, obrigado da mesma forma, um abraço, boa tarde para você.